Rádio Federal, do jeito que você curte. A web rádio que é a sua cara. Muito mais músicas. Solte o seu corpo, vem pra cá dançar. Deixa acabar. Nós somos o Mais Que Palavras e o nosso som toca aqui na Rádio Federal. Muito mais conteúdo. Programa Brasília VIP Sertanejo. Programa No Ar BSB. Um pingo de tudo. Programa Panela do Michel. Só notícia boa. A Dama e o Repórter. Papo Firme é Federal. Programa Fala Síndico. Mulheres Reais. Acontece Brasília. Programa Mundo Eu. Programa Com a Palavra. Programa Falando Nisso. Você está ouvindo Light Hit. Programa Blitz Digital. Na Rota do Rock. Energizando. Muito mais interatividade. Parabéns, velho. Você ganhou um par de ingressos. Ó, palmas pra ele. Aí, ó. Sonoplasta inútil. Ganharam ingressos aí duplos. A Rádio Federal é do jeito que você curte. Agora você pode levar a Rádio Federal com você aonde for. Aplicativo exclusivo Rádio Federal para iOS, iPad, iPhone e Android. Agora você pode ouvir a Rádio Federal onde estiver e quando quiser. Baixe agora no Google Play ou na Apple Store. Curta a melhor web rádio de Brasília. Rádio Federal, do jeito que você curte. Amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games, agora você sabe onde encontrar sua turma. Energizando, comigo, Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal. Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília. Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61 8451 5111 ou 3522 6759. Programa Blitz Digital, seu link direto com a segurança pública. Bom dia, meus amigos. No ar o programa Blitz Digital no rádio. Nós estamos aqui nessa sexta-feira abençoada por Deus, mandando um grande abraço aos nossos ouvintes, aos nossos fãs, aos nossos amigos aqui que nos ouvem pelas ondas da Rádio Federal, aqui direto de Águas Claras, Brasília, Distrito Federal. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E estamos hoje com a presença do nosso grande amigo Coronel Santana. Bom dia, Coronel Santana. Irmão, bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia aos nossos web espectadores que a gente já trocando, então o negócio tá melhorando. E aí o bom dia pro Plínio ali, que bom dia, Plínio. Vamos quebrar tudo. Bom dia. Ele é o camarada, como você falou no último programa, que se a gente não adular ele, não tratar com carinho, não botar no colo, ele tira a gente do ar. E mandando também um grande abraço pro Plínio. O Plínio ontem fez uma apresentação espetacular lá no Sesc do Gama. O Plínio é um grande artista do stand-up comedy. Nós temos alguns vídeos deles curtidos aí, principalmente na minha página, o Olavo Mendonça, a página do YouTube. Nós estamos aí já chegando a 5 milhões de visualizações no nosso canalzinho do YouTube aí, o canal do Olavo Mendonça. E também nós temos lá nos nossos curtidas do canal, o canal do Plínio Perro, um grande canal do nosso amigo, nosso anjo da guarda aqui, que está sempre conosco na Rádio Federal. Bem, meus amigos, mandando um abraço para todos. E nós hoje estamos com a pauta repleta de novidades aí. O Blitz Digital também está sendo transmitido aqui na Rádio Federal, ao vivo. Se você está ouvindo a gente pelo site da rádio, www.radiofederal.com.br, você também pode ouvir a gente ao vivo pelo um app. Baixe o app do Blitz Digital, ou melhor, da Rádio Federal no seu celular. Entre lá no Google Play ou no iTunes e baixe o app da Rádio Federal. É um app levinho, você consegue ouvir a gente ao vivo e consegue estar sintonizado nas ondas da Rádio Federal. Nós também temos uma novidade que nós inauguramos aqui na Rádio Federal com sucesso, graças a Deus, que é a transmissão ao vivo pelo YouTube. Então acesse aí, o canal chama Blitz Digital no Rádio. O canal do YouTube chama Blitz Digital no Rádio. Se você acessar pelo seu celular ou pelo computador, você vai conseguir assistir a gente aqui ao vivo, numa situação muito bacana. E no canal também depois nós fazemos o upload do programa em HD.
Então não deixe de curtir aí a Rádio Federal e o Blitz Digital no rádio. Bem, meus amigos, agora nós vamos para o assunto da semana. Assunto da semana. Bem, meus amigos, o assunto da semana, para variar, mais uma vez é um assunto terrível, um assunto pesado, haja vista que num país onde a segurança pública tem mais de 55 mil homicídios em dados oficiais, que deve ser quase o dobro disso os não oficiais, nós temos também, nós somos tristemente recordistas em homicídio de policiais. Nós temos inclusive um artigo publicado no Blitz Digital, quantos policiais morrem por ano no Brasil. Então, para você ler esse artigo completo, acesse lá o www.blitzdigital.com.br. E nessa semana nós tivemos uma notícia terrível, né? Aliás, duas notícias. 2 policiais militares do estado do Rio de Janeiro morreram aí em ação, por ação criminosa, foram assassinados de serviço por bandidos no Rio de Janeiro. Um desses policiais que foi assassinado, inclusive, era dublador, né? Era um artista, né? O nosso amigo Plínio aqui também, era um artista de dublagem, dublou aí o filme Harry Potter e ele fez uma atuação artística excepcional e o sonho dele era combater o crime, né? E ele veio a ser assassinado, o que gerou repercussão internacional. A autora dos livros do Harry Potter se posicionou, inclusive, na imprensa mundial, mandando condolências aí ao nosso policial militar. Coronel Santana, eu queria que o senhor explicasse para nós, o senhor como um grande especialista em segurança pública, o senhor que é uma autoridade internacional, o senhor que participou de missões de paz da ONU, que hoje está num cargo-chave, queria que o senhor explicasse para nós como que funciona isso, porque a imprensa é engraçado, né? A imprensa dá foco sempre em ações negativas, sempre antes de ter sido julgado e ter sido apurada a situação, e quando tem um fato completo, né, que não tem equívoco, né, o policial foi assassinado por bandidos, não tem destaque nenhum. É interessante o quanto a notícia me entristeceu, e me entristeceu 2 vezes. Me entristeceu pela morte do policial, do Caio, né? Então isso já é uma coisa que nos coloca numa situação extremamente complicada. É um irmão nosso que se dedica a proteger ao cidadão e acaba vindo a falecer, e de repente me entristece uma segunda vez porque o destaque só foi dado porque ele foi dublador do Harry Potter. Se ele não tivesse sido dublador do Harry Potter, eu teria sido igual outro policial que morreu, que ninguém não dá nenhum. Não é? Como diversos outros, nunca foram lembrados, nunca foram mencionados. Então, eu fiquei triste por esses 2 motivos. E nós estamos falando, Olavo, de um país onde morre um policial a cada 32 horas. Vejam bem, os nossos aí web espectadores, eu estou falando de um policial que morre a cada 32 horas. Isso é muito complexo, uma vez que a discussão ela tem que começar um pouquinho antes. A discussão ela tem que começar pelo que o cidadão entende do que é o policial. A gente já tinha falado sobre isso em programas anteriores, a gente já tinha falado dessa ressignificação, a gente precisa discutir de maneira muito mais profunda, muito mais ampla, sobre o seguinte: o que é que o cidadão entende que é um policial? E principalmente, o que o meu cliente, o meu cidadão, o que o membro da população deseja para ele enquanto policial, enquanto profissional de segurança pública. A partir do aprofundamento dessa discussão é que a gente vai conseguir mostrar o que significa um policial morto a cada 32 horas. O que é um absurdo. Um absurdo. São mais de 500 policiais assassinados por ano no Brasil. O segundo país que mais mata policiais no mundo é o México, que tem uma violência estúpida, absurda, que morrem 100 policiais por ano. 112 policiais por ano, salvo engano, e que para combater a criminalidade criou uma gendarmerie, uma polícia militar federal, recentemente. E aí a gente faz comparação com um país que tem 100 milhões de pessoas a mais do que o Brasil e que morrem aí em torno de 150, 160 policiais, se nós formos levar em consideração as médias anuais dos Estados Unidos. E falando desse país, a gente deve lembrar que os Estados Unidos ele tem uma legislação federal sobre isso desde 1972.
1972. Quando, para fazer um paralelo, nós podemos dizer que a nossa legislação, que discutiu com uma série de detalhes, com uma série de contra-argumentações, que um crime contra um policial ou contra um membro da família dele, né, só poderia realmente ter um diferencial, ter uma condição, né, que o colocasse apartado de outros crimes nesse ano de 2015. E aí nós temos que falar de diversos apresentadores, um deles fez bastante sucesso na internet, quando ele disse que não, isso não tem nada a ver. Ele tentou induzir as pessoas dizendo que isso não tinha nada a ver. Ele disse que a morte de um policial, ela não pode ser diferente da morte de qualquer outra pessoa. Gente, pelo amor de Deus, eu estou falando de alguém que entra em uma instituição e que diz o seguinte: a minha vida eu vou colocar no lugar da sua. Como é que eu não posso caracterizar de maneira diferente alguém que tem essa atribuição e que deseja espontaneamente se colocar nesse tipo de situação? Então, né, se falarmos apenas de policiais, um a cada 32 horas até agora, no ano de 2015, nós sabemos que é muito mais, sabemos que para chegar a 500 em menos de 24 horas, nos anos de 2014, 2013, 2012, 2011, morria um policial e que ninguém falava nada. Então, a pergunta que fica é: a importância que se dá para um profissional de segurança pública que se dedica a defender as pessoas, ela acontece porque ele dubla o Harry Potter? Ou ela acontece porque eu preciso ter alguém que realmente me proteja, me defenda enquanto cidadão? É isso que a gente deseja para o profissional de segurança pública do nosso país? É alguém que tem uma identificação feita, como outro colega do Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu, e eu faço com ele a mesma coisa que se fazia na Idade Média, eu faço com ele a mesma coisa que se fazia, né, quando Roma se expandia, quando Roma crescia, né? Então eu amarro ele num cavalo e arrasto ele pelas ruas, jogando a ideia, inclusive, de quê? De comunicação. Eu preciso mostrar, eu preciso... Esse outro caso foi um caso de um outro policial que foi pego pela criminalidade. Importante citar. Foi capturado, torturado, exposto à população e assassinado no meio da rua no Rio de Janeiro. Quando é que se fazia isso, né? Roma fazia isso como uma comunicação, por isso que eu citei. Então, quando nós falávamos, quando a gente fala, por exemplo, de crucificação, por que você crucifica? Por que você coloca no meio da rua? Por que você expõe? Para dar um sinal para todas as pessoas em um raio de ação, ou pelo menos gerar ali, né, uma fofoca, gerar uma informação, gerar alguma coisa. Olha, isso é o que eu faço, é essa maneira como eu trato. Não mexam comigo, esse é o meu nível de importância, esse é o meu nível de poder. Eu estou falando de 2000 anos atrás. Isso aconteceu há menos de 7 dias e o pior, no Brasil. Foi por uma força do Estado. Foi justamente por milícias, por bandidos criminosos, formados, treinados por entidades internacionais, criminosas, ideológicas, que a cada dia crescem mais no país. E nós temos que combater esse discurso, porque o discurso anti-polícia, o discurso a favor de bandido, estuprador, assassino, esse discurso ele também mata, porque ele justifica o crime, ele incentiva o crime, por isso que desde sempre a apologia ao crime é um crime também. Então nós temos que combater essa apologia ao crime. Isso que o senhor está citando é perfeito, fantástico. Nós não podemos aceitar esse tipo de discurso vagabundo, ideológico, safado nos meios de imprensa, e nós temos que denunciar, e nós temos que cessar esse tipo de inversão de valores. Por intermédio desse programa, eu acho que seria muito interessante que nós pudéssemos fazer um gancho e pegar o exemplo de diversos outros países. Eu cito de maneira um pouco mais ampla os Estados Unidos, porque lá foi criada uma associação, né? Então nós temos lá o National Law Enforcement Officers Memorial Fund. Então esse grupo, que é um grupo dedicado à memória de policiais que tombaram em serviço, ele se tornou muito forte, muito poderoso, muito amplo. Ele recebe influente, ele realiza eventos, ele recebe doações, ele tem produtos, ele mostra e cria uma série de programas, como o programa que eles apoiam, que é um programa bastante interessante, onde eles desejam que menos policiais
morram, principalmente em situações de condução veicular, né? Então esse é um programa que é bem bacana e é o momento em que ele mostra para a sociedade o que é a figura de um policial. É que ele tira esse discurso que você acabou de comentar, é que ele começa a despir da sociedade aquela ideia de que corroer, de que corromper, de que dilapidar a figura de quem protege o cidadão não é algo que deva ser motivo de qualquer comemoração. E isso está muito complicado no Brasil. Foi o que você acabou de comentar. Exatamente. Especialmente pela questão do marxismo cultural, que dentro do Brasil ele avançou de maneira desmedida, um dos países que hoje é um dos países mais decadentes em virtude desse ataque cultural revolucionário aos meios de emissão de informações, aos meios intelectuais. Nós somos hoje um país decadente e, como diz o filósofo Olavo de Carvalho, nós somos o país mais burro e assassino do mundo. Uma coisinha que eu queria colocar antes da gente finalizar esse bloco, né? É muito bom que a gente consiga discutir também a situação do policial, não apenas em serviço, mas também fora de serviço. E até a capacitação desse profissional de segurança para esse outro tipo de evento. Com certeza. Fora do horário de serviço, como esse colega que faleceu no Rio de Janeiro, ia fazer a visita, né, a um irmão, que habilidades e competências a instituição disponibilizou para ele que ele soubesse reagir, atacar, se defender, né, num momento igual a esse. E é uma coisa que a gente não discute no nosso país. Então, morreu fora de serviço, parece que o policial é um criminoso. As pessoas se esquecem de que ele, mesmo estando sem farda, é reconhecido pelo agressor social. Então, só para a gente pontuar isso aí. Excelente. Lembrando também que a hegemonia dos meios de comunicação de massa, elas foram minadas por uma coisa chamada internet. Nós podemos ter aí plenamente a certeza absoluta que a grande maioria da população não quer saber de vagabundo, não quer saber de marginal, não quer saber de maconheiro, não quer saber desse papo furado que vagabundo é coitado né? Então, o Blitz Digital está aí para provar isso. O Blitz Digital, que é um canal específico, inclusive de YouTube e também da internet, na página. Nós estamos aí com milhões de acessos, uma repercussão absolutamente imensa, nacional, e que mostra exatamente isso, que a população está de saco cheio. 92% da população não quer saber de vagabundo, 2% é idiota, que não tem opinião, e 6% são maus. Então, 6% que é mau, a gente não quer dar ouvidos e a gente quer ter um país em paz. Seguro. Bem, meus amigos, agora nós vamos para o Blitz na Notícia. Você está ouvindo o Blitz Digital, seu link direto com a segurança pública. Blitz na Notícia. Bom, pessoal, o Blitz na Notícia do Blitz Digital nessa semana fala de um assunto até sui generis, uma quebra de paradigma, uma coisa totalmente diferente do que a gente tem visto aí. O comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, vejam bem, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, que é o presidente do Conselho Nacional de Comandantes Gerais, Olavo, nossos web espectadores, nossos ouvintes, ele já está com tratativas bastante avançadas, bastante adiantadas, no sentido de associar as PMs do nosso país, as polícias militares do Brasil, à Associação Europeia de Gendarmerias. Né? Isso é um negócio novo, isso inclusive facilita muito essa troca de informações. Mas, Olavo, qual é a diferença? Por que eu não posso colocar em outra associação? Por que é importante fazê-lo na Associação Europeia de Gendarmerias? E eu sei que o Blitz Digital já escreveu sobre isso. Vamos embora. Fala pra gente, não fica aguardando só pra você não. Vamos lá. É claro, meu caro coronel. Bom, nessa situação aí, interessantíssima essa notícia essa semana, porque o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, que é um comandante muito atuante, por isso que ele está com a presidência do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares do Brasil, ele está hoje, salvo engano, na Itália, conversando com o presidente atual dessa Associação Europeia de Gendarmerias. Por que isso é importante? Por que nós estamos pontuando isso? Por causa dessa guerra cultural, desse infowar que nós vivemos no Brasil e nessa inversão de valores que tão bem o coronel pontuou agora há pouco. O que acontece? Há um tempo atrás, mais ou menos há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, estava no auge da discussão da extinção da Polícia Militar
e a assunção do policiamento aí pelo MST ou pelo PCC ou por qualquer quadrilha que pudesse assumir o serviço da Polícia Militar. E aí o que acontece? No auge dessa conversa fiada de extinção da PM, uma das falácias mentirosas, canalhas, de gente absolutamente mau caráter, era que só existia polícia militar no Brasil. A polícia militar era uma aberração, fruto da ditadura, né? Porque você fala em ditadura, o pessoal de esquerda começa a balançar o rabinho assim, começa a se tremer, né? Começa a dar uma sensação, né? Não sei o que eles têm tão fixurado nesse negócio de ditadura. Eu acho que é por causa de Cuba, né? A Coreia do Norte, então eu fico emocionado, né? Falando de ditadura, o cara já se vê com aquele fardão verde discursando um discurso de 8 horas. Bom, e aí o que aconteceu? Começaram a falar dessa situação que a Polícia Militar só existe no Brasil, etc. Nós fomos fazer uma pesquisa óbvia e publicamos um artigo no Blitz Digital chamado Só Existe Polícia Militar no Brasil? Uma pergunta, né? Como bom estudante de filosofia, a gente sempre começa um estudo a partir de uma pergunta. E aí nós fizemos um artigozinho mostrando que tem 66, agora, salvo engano, são 70 gendarmerias no mundo, polícia militares no mundo. Por que a gente tem essa dificuldade? Tem muita gente, ou por absoluta estupidez, burrice, outros por absoluta má-fé, outros porque não entende mesmo. Por que não consegue fazer essa vinculação direta? Por causa da movimentação histórica. As polícias militares do mundo, normalmente, ficaram com o nome das instituições francesas que as originaram. Então as polícias militares são originárias do modelo napoleônico. Inclusive, é incrível, né, que Portugal, que estava sendo atacado por Napoleão Bonaparte pela França, gostou tanto, enxergou que o modelo policial francês ele era eficiente, eficaz, que criou uma gendarmerie e fundou aqui no Brasil a Guarda Real de Polícia em 1809. Assim que eles botaram o pé no Brasil, um ano depois, eles fundaram a GRP. Ou seja, é um modelo que até os inimigos da França reconheciam como eficiente. Então, eles chamam nos outros países de gendarmerie, ou, que é o nome original em francês, homens em armas. Então, nós temos a gendarmerie da Argentina, nós temos a gendarmerie francesa. Aí, outras polícias ficaram com o nome de armamentos, de carabinas. Então, nós temos os carabineiros do Chile, nós temos os carabinieri italiano. Mas normalmente dessas 66 polícias, e agora são quase 70, elas se chamam normalmente gendarmerie. A Polícia Militar Federal do México, fundada agora para combater o crime pesado de lá, ela se chama gendarmerie também. Foi criada também nos países aqui da América Central, gendarmerie. Só tem um país da América Central, que foi um país que recebeu uma missão de paz da ONU, inclusive teve oficiais da PM do Brasil, de Brasília, que montaram a academia de polícia e o modelo policial deles, que eles chamam polícia militar igual a gente. Mas aí é uma derivação do nosso modelo, do nosso nome. Então, a primeira coisa que tem que dissipar é que gendarmerie, gendarmeria, carabineiros, carabinieri, tudo significa a mesma coisa que nós temos no Brasil, polícia militar. Inclusive tem aquele portal de segurança pública, né, no Wikipedia, que ele está em inglês para variar, onde lá o subtítulo, né, o tópico, gendarmerias, ele traz as gendarmerias do mundo e coloca a Polícia Militar Brasileira lá, claro. Então foi feito esse primeiro artigo. O artigo teve mais de 68 mil acessos de leitura no site, foi reproduzido em diversos sites, foi usado como base bibliográfica para TCCs, inclusive dentro das polícias e fora. E depois nós escrevemos o primeiro artigo de modelo de polícia comparada, qual a diferença da polícia militar, polícia do Brasil e dos Estados Unidos, onde nós comentamos que mesmo nos Estados Unidos tem uma gendarmerie. Inclusive eu vi uma postagem no Facebook essa semana, muito engraçada, de uma pessoa lá que estava em surto psicótico, dizendo que não aguentava mais, né, porque ele tentava provar que a polícia dos Estados Unidos é uma polícia civil, e a pessoa olhava para a polícia militar, a polícia americana, né, que tem o ethos militar, né, que tem a ética e a estética militar, e o pessoal lá com o cabelo, né, na marca, bem fardado, prestando continência, o comandante chama major, o outro é capitão, tenente, e tem a gendarmerie deles, que é a guarda costeira americana. E ele dizendo que não aguentava mais as pessoas citando isso para ele, e o argumento que ele falou no final era que o cara que escreveu esse artigo é um babaca. Então a argumentação técnica que o camarada utilizou para um artigo que demorou 6 meses para ser escrito, que foram feitos várias viagens, contatos, que teve a supervisão
de um doutor e mestre formado nos Estados Unidos, na Washington University, que fez ali a supervisão do artigo, né, que a gente chama de, até na parte técnica, né, que ele fez ali, a orientação do artigo, teve orientação de 2 professores universitários, aí a conclusão dele é que quem escreveu é um babaca. Então, você vê que a ideologia, a vaidade, a própria burrice, ela está partindo de pontos assim absurdos. Partindo desse ponto, nós escrevemos outro artigo também sobre salários, uma comparação de salário, porque no Brasil também tinha esse delírio que na polícia americana o cara era um marajá, andava de elefante, tinha 500 odaliscas lá, né? E não é. O policial ele sempre ganha médio-baixo, ele não é um funcionário muito bem remunerado no mundo todo, até por causa de situações econômicas. E depois nós temos, mas em prol da sociedade, ele sempre ganhou bem. Não estou falando de salário de miséria, que o que paga-se no Brasil em alguns estados, não. Isso é um absurdo que só tem aqui. O policial ele ganha bem, ele vive bem em qualquer lugar do mundo, com exceção de alguns estados brasileiros. E depois, o capitão Aguiar também fez um artigo, que eu modestamente o ajudei, né, para nós escrevermos esse artigo. E ali, né, grande parte do artigo, 80% do artigo foi ele que escreveu, que é Polícia Brasileira versus Polícia Francesa. Um artigo também extenso. No Blitz Digital, na parte lá interna de controle do site, que nós fazemos a correção, o artigo está lá no contador eletrônico. O artigo teve 128 revisões de texto e de parágrafos da parte de ortográfica e a parte de conteúdo antes de ser divulgado. 128 correções e supervisões foram feitas. Além de a gente ter entrado em contato o Aguiar entrou em contato com policiais franceses, etc. Então, hoje, polícia militar significa no mundo gendarmerie. E por isso que nós, o comandante-geral do estado de Goiás, que está de parabéns, ele foi lá e conseguiu estabelecer esse diálogo absolutamente óbvio, porque nós somos uma polícia militar, nós somos uma extensão da Europa, América Latina, América, o continente, nós somos uma extensão do continente europeu, nós fazemos parte do Ocidente e todo o nosso modelo, inclusive de Estado, ele veio da Europa. Então nós queremos justamente reestabelecer esse contato, que nunca deveria ter sido perdido, especialmente com a nossa pátria-mãe, que no caso Portugal, que é fundamental que o Brasil restabeleça os seus vínculos e laços, principalmente na parte de segurança pública que nos toca, na parte da GRP, que também é uma polícia militar respeitadíssima, e mostrando aí que tudo disso daí não passa de uma grande falácia. Eu gostaria, Olavo, de aproveitando esse gancho, né? Eu estou falando, acho que até gancho demais, né? É brincadeira. Mas aproveitando essa oportunidade que você está dando para nós aqui, qual que é a importância que a gente pode dizer para quem está nos ouvindo agora, para quem vai nos ver daqui a pouco, né? De nós termos essa associação, de nós termos esse link. O que vai vir de bom de lá? Então a gente tem um modelo, é um modelo parecido, mas o que acontece lá que nós podemos trazer para cá e que vai facilitar a vida, vai suavizar o caminho, vai botar aquele tapete vermelho também para o nosso profissional de segurança, que eu garanto para vocês, é um dos melhores do mundo, né? Para que ele possa ter aí de resultado positivo desse contato feito pelo coronel da Polícia Militar do Estado de Goiás? Excelente pergunta, coronel. No caso, o que traria de bom esse contato? Porque nós, da Polícia Militar, nós passamos por uma crise de identidade há alguns anos, fomentado principalmente por essa guerra cultural. Então, desde aquele caso de 96, né, que a Polícia Militar, desde praticamente que a esquerda assumiu o governo no Brasil, que nós sofremos um ataque sistemático com vistas a desmoralizar e depois extinguir as forças de defesa interna do país, no caso a Polícia Militar, que conta com 750 mil homens junto com o bombeiro. Então nós perdemos esse senso de identidade, passamos a nos identificar mais com o Exército, do qual nós somos força reserva, mas do qual temos uma evolução histórica separada. Nós não temos uma evolução histórica conjunta, a Polícia Militar não nasceu do Exército, nós não somos uma extensão do Exército, nós somos uma força auxiliar, e por causa de uma questão histórica nós pegamos praticamente o modelo militar do Exército e foi implementado aqui. Mas nós somos uma corporação completamente separada e diferente, com outro foco inclusive, mas somos militares estaduais. Agora, eu soldado, o que eu ganho com isso? Com essa visita do Coronel Silvio Benedito Alves? Exatamente. Então ele vai trazer para nós
essa primeira identidade. Porque hoje o policial nosso, ele não se identifica com as Forças Armadas, ele sabe que ele não é civil, às vezes ele não quer ser uma outra atividade, mas nós precisamos principalmente de um modelo internacional que nós possamos nos identificar e onde possamos estabelecer um canal aberto de interação, principalmente em treinamento, formação, bibliografia, expertise que essas outras polícias têm e intercâmbio de profissionais e também de equipamentos. Então isso pode ter uma consequência direta no policiamento de rua ostensivo. Nós tivemos um policial italiano agora que foi trazido para o Brasil por uma empresa para poder ministrar treinamentos, né? O Zero, o apelido dele é Zero, o pessoal coloca aí na internet, você vai ver. Instructor Zero. Né? O Instructor Zero, ele se auto-identifica como Instrutor Zero. E ele é um camarada que ele fez muito sucesso, está fazendo muito sucesso, ele tem muitos likes ali no Facebook, YouTube, aquela coisa toda. É considerado o policial Plínio que atira mais rápido no mundo. Ele traz essas técnicas para cá, né? E eu lembro disso porque onde que ele está, né? Está na Europa, está trazendo, é uma oportunidade e precisou, como você falou de treinamento, ser trazido para o país por uma empresa particular para poder ministrar os treinamentos, e o profissional que deseja aprender alguma coisa das novas técnicas dele, o que ele tem que fazer? Ele tem que pagar. Então, a gente também saúda essa oportunidade que está sendo dada pelo Coronel Silvio Benedito como uma chance de aproveitar tudo isso que é desenvolvido lá. E a gente fala muito aqui de Estados Unidos, mas a Europa é muito importante nesse contexto, nesse conceito, e eu garanto para vocês, o policial brasileiro ele acaba ganhando muito com essa consideração, com essa oportunidade, com esse campo que está sendo aberto agora. E principalmente o policial brasileiro parar de se olhar como um patinho feio, como se fosse uma aberração. Aberração, essa ideologia vagabunda que quer destruir o país. Nós somos os heróis do país e nós temos aí irmãos no mundo inteiro. Bem, meu caro Plínio, nós temos que ir para o intervalo ou cabe mais uma notícia? É com o senhor. A gente já está aqui naquele momento onde a gente pode ir para o intervalo, mas pode colocar, sem problema. Então nós vamos para o intervalo. Bem, meus amigos, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. Não saia daí! Acesse nossa fanpage no Facebook, www.facebook.com/Rádio Federal. Você está ouvindo Blitz Digital, seu link direto com a segurança pública. Blitz na cultura. Bem, meus amigos, estamos de volta com o programa Blitz Digital no rádio. Estamos aqui ao vivo nas ondas da Rádio Federal, diretamente de Águas Claras, Distrito Federal. Fique sintonizado conosco aqui na Rádio Federal, do jeito que você curte. Mandando um abraço para todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando. E agora nós vamos entrar, graças a Deus, num assunto mais ameno, né, que ninguém aguenta. Nós vamos falar agora do Blitz na Cultura. O Blitz Digital, a primeira revista eletrônica voltada para policiais militares do Brasil, tem nas suas seções a seção de cultura, com indicações de livros, filmes, artigos interessantes. E nós também aqui no programa Blitz Digital no rádio temos essa seção com vistas a melhorar, indicar e aumentar os conhecimentos dos nossos ouvintes e amigos. Bom, Coronel Santana, o senhor leu um livro que eu também tive a oportunidade de ler, um livro excelente, chamado A Sociedade Sitiada, de um professor uruguaio, e ele comenta a situação da América Latina em geral e também do Brasil. Eu queria que o senhor fizesse alguns comentários sobre esse livro. Bom, esse professor é uma pessoa que eu conheci por intermédio da faculdade de Senac. Aguilar, né? Professor Ricardo Petriçans Aguilar, né? Uma pessoa que hoje a gente continua mantendo contato. Ele é presidente do ILACOM, que é o Instituto Latino-Americano de Análise de Conflito, e ele me conheceu por intermédio de uma consultoria que foi feita por um organismo internacional. Começamos a conversar e eu fui convidado para ser um dos professores da pós-graduação da faculdade Senac aqui no Distrito Federal sobre negociação, né? Porque uma das finalidades do Instituto Latino-Americano de Análise de Conflito é justamente promover a cultura da paz. Então, é um momento em que a gente consegue fazer esse link para melhorar as condições sociais de toda a população. E esse livro dele, Sociedade Sitiada, é um livro que trata exatamente sobre isso. Ele mostra o quanto a população, em diversos momentos... Só um detalhe, o livro não tem em português, tá? Só tem em espanhol. Infelizmente, só tem em espanhol, né? Só tem em espanhol.
E o Ricardo Petri Sanz, ele consegue espelhar de maneira muito tranquila, de maneira muito transparente, o quanto a sociedade é passiva, o quanto a sociedade ela acaba se envolvendo em uma série de situações, ela é envolvida em uma série de situações que a coloca numa condição de refém, que a coloca numa condição de um participante passivo de uma série de problemas sociais que tem uma relação com a segurança pública. Então, quando se fala do medo, quando se fala da falta de oportunidade de estar atuando para a melhoria da minha condição de segurança, da condição de segurança da família, o quanto o Estado é responsável por isso quando não abre essa caixa preta da segurança pública, quando o Estado, como foi inclusive divulgado agora, né, uma coisa bastante interessante. Ontem o Fórum Brasileiro de Segurança Pública pontuou uma situação muito bacana. Os investimentos em segurança pública aumentaram, viu, Plínio? Aumentaram os investimentos em segurança pública. E aí essa falácia foi colocada aí nos últimos 4 anos de maneira massiva. Estamos aumentando os investimentos na segurança pública, estamos aumentando os investimentos em segurança pública. Os marginais estão recebendo mais fuzis, estão recebendo mais munição, nós temos mais advogados defendendo o PCC, nós estamos investindo na segurança pública. Nosso amigo Olavo, sempre ácido, mas assim, ontem o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, como divulgado já nesse livro do Ricardo Petri Sanz, ele mostra o seguinte: tem uma grande diferença entre você colocar mais dinheiro na segurança pública, que a gente não viu ainda, e investir em segurança pública. E aí a consultora que apresentava, que falou isso na CBN ontem, ela disse o seguinte: olha, está entrando mais dinheiro, mas para pagamento de salário. Não está havendo mais investimento do Estado em segurança pública. Então essa frase ontem ficou muito clara, as situações ficaram muito claras e a relação adicional que nós podemos estabelecer sobre o que tem no livro e o que hoje está sendo mostrado no Brasil passa por algumas coisas que a gente falou aqui agora de manhã. Passa pelas questões do México, que tem um estado parcialmente tomado pelo narcotráfico. Isso começou, né, pela corrosão do profissional de segurança, por esse pagamento em alguns locais no mundo até famélico, né? Um investimento de fome, um salário de fome no profissional, por uma comunidade que não participa, pelo entendimento de que segurança pública é polícia e de que segurança pública não tem a ver com outros entes do Estado, segurança pública não tem a ver com iluminação, segurança pública não tem a ver com educação, segurança pública não tem a ver com ética, com moral, segurança pública não tem a ver com cultura, segurança pública não tem a ver com esporte, enfim. Então o livro, ele aborda isso de maneira até crua em alguns momentos. A transparência, ela chega num nível... Tem muitas tabelas, muitas estatísticas. Exatamente. É um livro muito complexo no sentido de que ele é muito estatístico, é muita informação, mas é um livro muito direto também. E eu vejo que esse entendimento, ele é algo que tem chamado muita atenção, porque o Ricardo Petri Sanz, ele inclusive foi chamado para palestrar na OAB do Distrito Federal. Ele foi um dos palestrantes, ele esteve aqui, ele se apresentou, né, falando em um evento que acontece na OAB aqui do DF, eu não sei nem se tem ainda, que é um evento chamado Grandes Autores, então eles chamam pessoas para participarem, né, desses de assuntos que são assuntos que merecem um cuidado especial por parte da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, quando naquela época nós já vimos aquelas tabelas, nós nos ressentimos de que o Brasil não tinha tabela. Quando naquela época nós falávamos da participação do Estado, nós nos ressentimos de que nós não conhecíamos a participação do Estado em relação à segurança pública. Quando naquela época o Ricardo Petri Sanz já falava de cultura de paz, nós nos ressentimos do que comentamos também em programas anteriores. A população brasileira, ela ainda não acordou de que polícia, é claro, tem que prender bandido, mas a parte principal o policial, ele é preparado para defender o cidadão. Então, quando nós falamos desse livro Sociedade Sitiada, e aí é interessante a gente dar uma olhadinha nisso aí, pessoal. Se vocês colocarem na internet Sociedade Sitiada, vai aparecer muito daquele livro do Zygmunt Bauman, que é o filósofo, né? Então não é esse livro que a gente está falando, não. Então a gente está falando do professor Fernando Aguilar. Ricardo Petri Sanz Aguilar. Ricardo Petri Sanz Aguilar. E eu oriento, quem puder,
né, que possa, é só entrar lá no Facebook, Ricardo Petri Sanz Aguilar, ou entrar no Facebook, colocar ILACON, ILACON, né, Instituto Latino-Americano de Análise de Conflito. Vocês vão poder entrar em contato com ele vai poder encaminhar o livro, e é algo muito poderoso nas argumentações. É muito importante que a gente conheça o que pode ser falado sobre investimento em segurança pública, conhecer dos dados, conhecer do que o profissional ele acaba não tendo, o cidadão acaba não tendo, e a culpa não é do policial e nem é do cidadão. O Estado é parcialmente culpado por isso. Então, quando a gente fala de livro, de publicação, eu entendo isso aqui na América Latina como um divisor de águas, Olavo. Excelente. O livro também ficou algum tempo disponível, né, na Associação dos Oficiais da Polícia Militar. A Associação dos Oficiais adquiriu uma quantidade de livros grande e, com o tempo, passou a fornecer aos seus associados para que lessem o livro, tá, em que pese estar em espanhol, no original, mas foi feito todo esse cuidado para instruir, né, os associados. Então, nós sugerimos esse livro, um livro muito bom, e aqueles que puderem ter acesso, especialmente na língua espanhola, não deixe de lê-lo. Eu só queria colocar aqui, posso falar aqui o título completo, né? Já para tirar essa dúvida do tal de Sociedade Sitiada. Então, é a Sociedade Sitiada, custos políticos, sociais e econômicos da violência. Custos políticos, sociais e econômicos da violência. Excelente. Bem, meus amigos, agora nós vamos para o Blitz na Fé. Você está ouvindo Blitz Digital, seu link direto com a segurança pública. Blitz na Fé. Bom, vamos lá, Blitz na Fé. Acho que o Olavo é a pessoa mais indicada para poder estar falando sobre isso, um dos estudiosos que nós temos no Distrito Federal sobre religião, religiosidade, sobre informações catedráticas nessa área, né? A gente pode citar dessa forma, e é um quase filósofo católico. A gente falava aqui no intervalo até do Santo Tomás de Aquino, né? E aí a gente se depara, a gente esbarra com a capa da revista americana Newsweek dessa semana. E a capa da revista ela vem com a seguinte pergunta: o Papa Francisco, ele é católico? Então, assim, parece uma loucura. Generis, né? Parece uma loucura. Mas por que essa capa aí, Olavo? O que aconteceu? Qual é o problema dessa vez? Pois é, a capa da revista Newsweek, baseado na revista, na visita papal do Papa Francisco aos Estados Unidos da América do Norte, coincidiu também com a visita do Papa Francisco a Havana, capital de Cuba comunista. Então, a revista Newsweek, que é uma revista uma revista de esquerda, né? Não é uma revista, digamos assim, conservadora, não é uma revista de uma visão mais tradicional das coisas, é uma revista que eles chamam de progressista, The Liberal, né? Uhum. Então ela colocou essa capa aqui porque está dando uma grande repercussão nos Estados Unidos. Mas eu estou falando grande mesmo, porque no Brasil nós temos uma primeira dificuldade para entender o que se passa nos Estados Unidos da América do Norte. Eu notei isso quando eu estive lá bastante tempo. O que acontece lá não necessariamente repercute aqui, porque lá eles têm uma sociedade dividida entre conservadores e socialistas, né, entre o que eles chamam de liberals and conservatives. E lá é dividido mesmo, né? Os meios de mídia, tirando a televisão, que 90% é de esquerda, o resto das mídias é dividido meio a meio, especialmente a impressa, e a de rádio, que os Estados Unidos, os americanos, são fissurados com essa nossa forma de comunicação aqui, que é o rádio. 80% das emissoras de rádio, dos programas de rádio, são conservadores, e um dos maiores programas em audiência dos Estados Unidos não é a televisão, é o rádio. Então lá eles têm uma discussão madura sobre alguns assuntos, e que aqui no Brasil só chega o recorte do que a esquerda americana fala, e mesmo assim num recorte feito por débeis mentais e idiotas analfabetos, que é o que acontece na imprensa nacional. Então você só tem o recorte do que sai na Folha, do que sai nesses veículos de esquerda do Brasil, e é um recortezinho assim que dá a impressão que os Estados Unidos é um outro mundo do que é na verdade. Por que está tendo essa discussão lá? Porque nos Estados Unidos se discute, se acompanha a Igreja Católica, mesmo por aqueles que não são católicos,
não são católicos, porque aqui no Brasil também tem essa questão, né? Os que são católicos não estudam a igreja, não estudam eclesiologia, não estudam teologia, não estudam mariologia, fenomenologia de milagres, não estuda demonologia, não estuda nada. E aqueles que não são católicos, muito pelo contrário, se achar um livro falando da igreja, ele queima. Então ninguém sabe nada. E nos Estados Unidos, mesmo aqueles que não são católicos, acompanham, respeitam e têm um grande interesse na igreja católica, porque ela é o fiel da balança moral da humanidade, especialmente do hemisfério ocidental, da sociedade ocidental mundial. Então, por que eles estão falando isso? Porque o Papa Francisco, desde que ele tomou posse, né, existe também uma discussão imensa nos meios católicos tradicionais, especialmente fora do Brasil, aqui no Brasil não tem ainda direito, que houve, na verdade, nós temos um problema dogmático na igreja hoje. A igreja católica ela funciona com base em dogmas. O que é um dogma? São regras da igreja que não se discute mais. São pilares da fé cristã que foram atacados por heresias, e a quantidade de ataques foi tão grande que a igreja, para cessar os ataques, ela criou o dogma. Então o dogma ele veio para deixar o pilar da igreja da fé protegido das heresias que queriam destruí-la. E aí o que houve? Tem um dogma da igreja que só pode haver um papa. É aquela famosa frase, só pode haver um. Então, essa questão de terem 2 papas hoje, automaticamente, na visão dogmática de algumas pessoas, um é papa e o outro é antipapa. Não podem haver 2 papas. Isso é dogma, porque o mandato petrino ele não passa para 2. Por isso que não foram criados as 12 igrejas cristãs dos apóstolos depois que Cristo ressuscitou, né? Existia a igreja pentecostal de Pedro, a igreja neocatecumenal lá de não sei quem, e aí vai. Não, a igreja católica, a igreja cristã surgiu una e permaneceu una pelo menos 1000 anos aí antes do cisma do Oriente e depois da cisma protestante. Então, ela surgiu ali unificada, desde o início, baseando sempre na sua questão de fé, na profissão de fé e desses dogmas. Então sempre existiu um mandato. Nós temos aí a série de papas históricos, tem até aquela série de livros do Daniel Hobbes, A História da Igreja, um historiador francês fantástico, e nós temos essa questão dos papas. Então já se diz que dogmaticamente tem algum problema. Acabou de ser lançado um livro, um livro de um padre belga, onde ele faz um relato pormenorizado de uma conspiração que ocorreu dentro do Vaticano, e inclusive um desses cardeais é um cardeal suíço, que ele assumiu publicamente que participou de reuniões secretas para poder derrubar o pontificado do Papa Bento e eleger o Bergoglio, o cardeal argentino. E essa questão de ele ter admitido isso é muito interessante, porque isso é matéria dentro da Igreja do Direito Canônico, isso é matéria de excomunhão automática. Se você fizer qualquer tipo de conspiração com vistas a eleger um Papa, você está excomungado. Então nós temos documentos de fonte primária dizendo que houve essa conspiração. Nós temos a renúncia do Papa Bento, que não foi uma renúncia completa. Ele renunciou ao governo da igreja, ele não renunciou ao mandato petrino. Por isso que ele continua Papa, ele continua com as vestes papais. E houve uma mão que guiou aí a renúncia dele, inclusive caiu aquele raio na cúpula da Basílica de São Pedro, que foi motivo de preocupações no mundo inteiro. Para quem não é tão inteirado quanto você, em relação a Papa, a Igreja Católica, tal, etc., você falou um nome aí, dá uma explicadinha pro pessoal. Você falou do Bergoglio. Quem é cristão, quem acompanha a Igreja Católica, sabe do que você está falando. Os outros não estão sabendo. Explica pro pessoal o Bergoglio. O Bergoglio é que depois de ser eleito nesse conclave complicado que teve, assumiu o nome de Francisco I, né? Pronto, então ele está falando do Papa Francisco, pessoal. Ele está falando do Papa Chico, que deu essa complicada. O Papa Francisco, desde o momento da eleição dele e da renúncia do Bento XVI, ele vem sofrendo aí uma série de críticas pesadíssimas a respeito da sua postura completamente fora dos padrões católicos. Então ele, nas suas encíclicas, inclusive a encíclica Laudato Si, e tem uma série de outros documentos dele, inclusive o moto próprio que ele escreve. A gente está falando do que ele escreve. Eu não estou falando só das atitudes dele, não. Nós estamos falando do que ele escreve.
porque se a gente for falar do que ele fala, a gente vai ficar até amanhã, porque ele fala uma coisa, amanhã desfala, volta, vai, vem, né? Então é um cara muito complicado. Então, do que ele escreve, do que ele publica, nós temos aí assuntos absolutamente anticatólicos, alguns deles abertamente socialistas, marxistas da teologia da libertação, e por isso, cada dia que passa, se critica mais ainda, e essa questão do Papa e do antipapa vai ficando mais definida. Nós temos a situação também de um grande vaticanista, o apresentador da TV italiana, Antonio Sotti, que escreveu inclusive, né, aquele livro que não tem em português, mas é muito bom, em italiano, O Quarto Segredo de Fátima, e ele acompanha de perto isso daí. E ele era um defensor intransigente do Papa Francisco, e ele resolveu escrever um livro para poder desmascarar essas falácias que estavam falando contra ele, e ele terminou o livro dizendo que realmente ele não era o Papa. Então o nome do livro se chama Não é Francisco, Não é Francesco. Então o Antônio Sotti, nós temos vários outros vaticanistas aí de renome internacional comentando dessa possível manobra, golpe de Estado, porque o Vaticano também é um país, a única monarquia eclesial de eleição do mundo, né, e a Igreja Católica é a instituição humana em funcionamento contínuo mais antiga da história da humanidade, com 2000 anos de funcionamento contínuo. Então nós temos essa problemática em cima do Papa Francisco, onde ele é abertamente pró-ditaduras comunistas, é o caso, por exemplo, de Cuba, é o caso da Bolívia, é o caso que ele cita a grande pátria-mãe bolivariana. Ele recebeu o presidente do MST, o Stedley, lá na Itália, levou ele para a Itália com dinheiro dos dízimos dos católicos para lá, onde o Stedley arrotou lá para todo mundo que o MST tem 500 milhões de homens em armas no Brasil. Então o Papa Francisco, ele tem essa questão problemática. Ele tem a primeira questão da eleição dele, que cada dia que passa se questiona mais, e se questiona também o fato dele não apoiar nenhum tipo de doutrina católica. Fora a questão moral, que hoje a grande obsessão do papado do Francisco não é a perseguição e o massacre, o genocídio dos cristãos no Oriente Médio, especialmente na Síria. A grande obsessão do Papa é quebrar o dogma do casamento de qualquer jeito, agora no sínodo que vai ter em outubro com os cardeais e bispos do mundo. Então, esse possível manobra, né, haja vista do teólogo Casper, né, o cardeal Casper, que é um dos indivíduos mais mau caráter que a Igreja Católica já deixou entrar, eles estão tentando quebrar esse dogma do casamento, quebrar o dogma de uma série de situações da própria sexualidade humana, que é o direito natural, e isso, caso se confirme, terá graves consequências para a Igreja, para os cristãos e para a humanidade. Graves. Então, como nós acompanhamos os meios de mídia internacional, sejam os católicos, digamos, progressistas e aqueles tradicionais, nós estamos vendo aqui no Brasil uma absoluta falta de comentário disso daí, né? Inclusive você tem pessoas assim que não tem noção de nada que está acontecendo. A pessoa também fala assim, não, mas o Papa falou, acabou. Não, o Papa falou, acabou, não. Nós tivemos na história da Igreja vários antipapas. Inclusive o último antipapa reconhecido foi João XXIII no século XVI. Então nós temos vários antipapas. A Igreja só sobreviveu porque se reconheceu que determinados indivíduos não eram papas, né, dogmaticamente falando, e se anulou todos os atos que já eram nulos divinamente falando. O que é ser um papa dogmaticamente falando? Ter uma eleição válida e obedecer à doutrina católica que tem 2000 anos e os dogmas da fé. Então, para a Igreja Católica funcionar, e ela funcionou 2000 anos, tem que ter uma hermenêutica da continuidade. Ela não pode ter uma ruptura, porque Deus é imutável. Deus não vai passar para você que um casamento é entre homem e mulher e amanhã Deus vai mudar de ideia. Deus não vai dizer para você que uma coisa é pecado e amanhã Deus vai mudar de ideia. Deus não vai dizer para você alguma coisa que você precisa fazer para você se salvar e amanhã ele vai mudar de ideia. Isso não vai acontecer. Então Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. A sua mensagem é a mesma ontem, hoje e sempre. E por que Estados Unidos, Newsweek, aquela diferença cultural que tem, Nordeste dos Estados Unidos mais católico, Norte dos Estados Unidos mais protestante, bem como o restante, apesar de ter quase 80% do país cristão, né?
Por que Newsweek? A Newsweek ela tentou catalisar esse sentimento que até entre os católicos progressistas americanos e muitos protestantes, porque tem lideranças protestantes nos Estados Unidos extremamente coerentes, preocupadas com a igreja, e pessoas que têm uma vasta cultura, que enxergam nesse movimento um movimento perigosíssimo, globalista, como se a elite globalista revolucionária mundial, que luta, e o próprio demônio, né, tivesse conseguido infiltrar um elemento dentro do alta hierarquia do Vaticano. Agora, uma pergunta que muita gente tem feito, uma consideração, na verdade, que muita gente tem feito, é de que, bom, o Papa não me representa, enfim, em tese, mais ou menos o que você mencionou aqui, citando diversos fatos e em diversos momentos da história do nosso cotidiano. Então, o Papa não me representa. Como é que a gente consegue sobreviver com um argumento como esse diante de um filtro que faz com que um contraponto não chegue no Brasil? As igrejas continuam falando a mesma coisa, continuam respeitando o mesmo, não veem o Papa e não expressam que o Papa seja, como tem sido dito aí, por quem faz, né, essa contra-argumentação, aquela pessoa globalizada, aquela pessoa mais preocupada com o social do que com os dogmas. Como é que a gente faz isso? Quem deseja diferencia isso de que forma? Isso é uma pergunta fantástica. Eu sei que nosso tempo está estourado. Estouradíssimo. Mas é importante. É uma pergunta brilhante que o coronel fez. É uma situação muito grave, porque no Brasil nós temos, depois que a teologia da libertação e teólogos, né, que eles chamam de teólogos, né, que são pessoas absolutamente de má fé, como Frei Beto, como Leonardo Boff, devastaram a Igreja Católica teologicamente do Brasil. A Igreja Católica no Brasil é uma das mais cismáticas e heréticas do mundo. Então nós temos esse problema que o rebanho, né, católico no Brasil já estava desamparado há muito tempo. Houve um resgate da fé profundo com o papado de Bento XVI, inclusive no Sumorum Pontífico, que foi um motu próprio que ele publicou, onde se restabeleceu a missa de 2000 anos, né, que a fonte da Igreja Católica é a missa. Então a missa é chamada tridentina, ela refloresceu a Igreja Católica está tendo um reflorescimento assim, brilhante no Brasil por essa questão da missa do Papa Bento XVI. Dizem alguns analistas, e é a minha opinião pessoal, que esse motu próprio publicado pelo Bento XVI, que restaurou a igreja, criou a semente que está gerando essa árvore belíssima, foi o que custou o papado dele. O pessoal fala assim, mas como que se obriga um papa a fazer a sua vontade? Ele é uma pessoa, um ser humano, ele tem uma história muitas vezes complicada, porque o Papa Bento XVI, no seu pontificado, é muito diferente do cardeal e teólogo Ratzinger dos anos 60 e 70. Parecem duas pessoas completamente distintas. Isso já ocorreu na história da igreja. O Papa Pio IX tinha um perfil e depois que virou Papa, alguma coisa aconteceu com ele que ele se tornou um santo absolutamente fantástico. É o caso do Bento XVI também. E no caso do Bento XVI, ele já tinha revelado a um cardeal amigo dele, na década de 90, que ele fez um documento, ele se arrependia de duas coisas na vida dele. Uma do cardeal Lefebvre, que era o cardeal da Sociedade Fraternidade de São Pio X, que ele poderia ter restabelecido a igreja, ele não fez, ele se arrependia amargamente. E a outra foi sobre o documento que ele escreveu sobre o terceiro segredo de Fátima. E ele disse com todas as letras, eu estou com esse documento, era para eu ter trago inclusive para cá, mas ele está comigo, com todas as letras, que uma mão forçou a mão dele a escrever o documento do jeito que foi escrito. Então nós temos dentro da Igreja Católica, especialmente pós-Concílio Vaticano II, uma situação de crise inédita na história da Igreja, e tomara que a profecia de São Malaquias, que é uma profecia que foi respeitada por todos os papas antes do concílio, e que hoje, eu graças a Deus, né, ou por uma questão, né, de oportunidade, a gente tem uma especialização, um estudo grande na profecia de São Malaquias. Ele diz que esse Papa é o Petrus Romanus, né? Inclusive tem no World News Daily, que é um portal conservador americano, totalmente protestante, né? Eles têm uma parte totalmente dedicada à profecia de São Malaquias. Que diz o quê? Que diz que esse Papa é o Petrus Romanus. Petrus Romanus é o último Papa da história da cristandade, próximo aí à grande tribulação. Nós temos também aquela situação
também já expressa aí em vários momentos, né, que além dessa questão da própria profecia de Fátima, já está chegando à sua conclusão, a profecia de São Malaquias, e que o nosso amigo Bergoglio, chamado Papa Francisco, chegou no balcão no dia da sua eleição lá no Vaticano e falou com todas as letras, né? Meus amigos, boa noite. Ele não fez a bênção, ele não usava as vestes papais, que ele recusou usar, e ele falou assim: meus amigos cardeais trouxeram um Papa do fim do mundo. Então, para quem tiver dúvida, basta acessar no YouTube e assistir. Eu assisti ao vivo isso daí, junto com colegas meus, que eu já tinha explicado que esse Papa possivelmente seria o último. Então, meus caros, estudemos, oremos e busquemos a Deus do fundo do nosso coração, que haverá, já estamos vivendo uma gravíssima crise moral, espiritual, de proporções inéditas na história da humanidade, e a tendência dessa crise é piorar muito. Bem, meus amigos, agradecendo a sua presença, a sua audiência, a sua paciência, mande perguntas, sugestões de pauta para nós através do blitzdigital.oficial@gmail.com e vamos interagir conosco aqui no programa Blitz Digital. Agradecemos mais uma vez a presença do Coronel Santana. Venho com o maior prazer, irmãozão. Como eu costumo dizer aqui, é para quebrar tudo. Vamos lá. Agradecendo a presença do nosso amigo Plínio e a paciência de todos os nossos ouvintes. Até a semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço. Você ouviu Blitz Digital. Quer saber mais? Acesse www.blitzdigital.com.br. Seu link direto com a segurança pública. Até semana que vem.